Muito bem, agora são 12 horas com 57 minutos, 12 com 57, já estamos de volta aqui para o nosso Jornal da Cidade, já aqui com o nosso convidado desde antes, na verdade, enquanto preparávamos a tela aqui, já estávamos com o nosso convidado aqui, que é o Dr. Victor Hugo Machado, né, de Almeida Machado, né, ele que é defensor público aqui de Birubá e 15 de novembro, da Defensoria Pública que atende os dois municípios, né? E hoje a gente vai fazer um balanço aí do ano de 2024 ainda, né? Para ver como foi o trabalho da Defensoria, esclarecer um pouquinho também para a comunidade o papel dessa instituição pública tão importante, né? Gratuita, né? Que garante que todo cidadão e toda pessoa tenha direito, né, a uma defesa, tenha direito a conseguir encaminhar suas demandas junto ao Poder Judiciário, e por isso a importância da Defensoria Pública. Mas eu vou deixar para ele aqui dar o seu boa tarde aqui para a nossa audiência e depois abro também para os nossos colegas aqui. Boa tarde, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Obrigado, Cris. Boa tarde para você, boa tarde, Andrei, boa tarde ao Ademir. É um prazer estar aqui de volta depois de 4 anos, né? Eu tive aqui, salvo engano, início de 2021. E era época de pandemia ainda, então estava de máscara, estava chegando na cidade, recém-chegado na cidade, né? Então ainda estava tateando ainda a Defensoria Pública aqui, e acredito que agora, 4 anos depois, a gente tem bastante coisa para falar aí do nosso trabalho, que a gente vem exercendo aqui para os municípios de Birubá e 15 de novembro. Então, antes da gente entrar no assunto da defensoria, do trabalho profissional, vamos conhecer um pouquinho quem é o Victor Hugo. Para quem não conhece, o sotaque já deu para ver que alemão ele não é, né? Não. Alemão eu acho que ele não é, né? Então, da onde que veio o Victor Hugo, né? Como que ele vem aqui para a defensoria em Ibirubá, né? O defensor público, ele é um cargo público, né? Concursado, né? Do judiciário, acredito eu, não? Não, são instituições separadas. Pode explicar também Vou explicar assim. Bom, legal. Eu tenho 33 anos, né? Fiz 33 anos agora. Então vim para cá quando eu tinha 28 para 29 anos, assim. E sou natural de Niterói, Rio de Janeiro, né? Então pelo sotaque deu para perceber aí. E como eu estava dizendo aqui para o Ademir antes, apesar de ser do Rio de Janeiro, já me sinto já um cidadão ibirubense, porque fui muito bem recebido aqui pela cidade, né? Por todos. E estou muito feliz de estar aqui. Não penso em sair daqui tão cedo, porque muitas pessoas às vezes passam num concurso, né, e acabam saindo da cidade, porque começa a cidade que não gosta muito, mas graças a Deus eu caí aqui em Birubá, que antes eu vim substituir o Dr. Matheus Machado também, que ficou aqui um bom período, salvo engano, 8 anos, e estou já na metade desse período aí exercendo essa função muito importante, né? Como você disse, Cris, a Defensoria Pública ela foi inserida na Constituição de 88 como uma função institucional, uma função essencial para a justiça, uma função essencial à justiça, ao acesso à justiça. É importante dizer que o Poder Judiciário é uma coisa, né? O Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, e aí tem as funções essenciais à justiça, como a advocacia pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela é uma instituição relativamente recente, digamos assim, mas que vem crescendo a cada ano, né? O concurso público é quem elege os defensores públicos, digamos assim, né? Então a gente faz concurso público. Tem concurso público estadual, então eu fiz concurso, digamos assim, para vários lugares do Brasil, e acabou que eu passei aqui em Alagoas. E aí acabou que aqui chamou primeiro, no Rio Grande do Sul, e vim para cá, então eu podia cair dentre qualquer comarca aqui do Rio Grande do Sul, né? Então acabou caindo aqui. Então, falando da Defensoria Pública, a sua função primordial é prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas consideradas vulneráveis. E aqui é importante a gente destacar o conceito de vulnerabilidade, né? Muitas pessoas acham que a Defensoria Pública atua apenas para pessoas que são hipossuficientes econômicas. Mas não, a gente atua na defesa de qualquer grupo vulnerável. Isso se encaixa, por exemplo, mulher vítima de violência doméstica. Inclusive, isso é um ponto que a gente pode falar aqui depois, mais para frente, que são casos que são rotineiros aqui na nossa comarca de Birubá e 15 de novembro. A gente também atua na defesa de adolescentes, crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade, idosos também. Por exemplo, a gente recebe às vezes ofícios do Ministério Público dizendo que tem um idoso que ele é alcoólatra, não tem familiares aqui, está ali na praça bebendo todo dia e alguém precisa fazer alguma coisa. E a Defensoria Pública, em nome próprio, ela ajuiza uma ação
para que ele seja internado, para que seja desintoxicado, enfim, para fazer esse tratamento. Então, o conceito de assistência jurídica integral e gratuita a essas pessoas vulneráveis é mais do que apenas as pessoas hipossuficientes economicamente. Entendeu? E, assim, só para deixar claro para os ouvintes aqui da rádio, a Defensoria Pública ela atua na parte criminal de um jeito e na parte civil de outro jeito. Quem pode ser assistido da Defensoria Pública? No crime, qualquer pessoa pode ser assistida pela Defensoria Pública. Basta que ela não apresente um advogado lá quando for receber o processo criminal. Então, a pessoa recebeu um processo criminal. Se ela não apresentar uma defesa no prazo de 10 dias, automaticamente o processo vem para a Defensoria Pública. Então, a Defensoria faz a defesa de qualquer pessoa, independentemente da situação financeira dela. Tá? Aí pessoas perguntam, mas... Todo mundo que não apresenta advogado vai o processo pro senhor. Exatamente. As pessoas perguntam, mas por que isso? Você defende bandidos e tal? E eu sempre gosto de destacar para as pessoas o seguinte, nós vivemos num Estado democrático de direito, né? Imaginem se uma pessoa ela é processada criminalmente e não tem uma defesa. Quando o juiz for aplicar uma pena para ela, a sociedade vai olhar e vai falar, será que essa pena foi justa? A pessoa não teve a oportunidade de se defender. Então, por isso que no processo criminal é obrigatório ter a presença de um advogado ou, caso não seja constituído, pela Defensoria Pública. Então, a gente atua nesse aspecto na área criminal. Já na área civil, ou seja, envolve direito civil, direito de família, qualquer questão que não seja criminal, aí a gente faz um balizador econômico ou da situação de vulnerabilidade da pessoa. Qual é o balizador econômico da Defensoria Pública? A casa que a pessoa reside, ou seja, seu núcleo familiar, tem que ter renda de até 3 salários mínimos, descontados 25% para cada dependente. Então, se a pessoa tem 2 filhos, desconta 50% da renda das pessoas que vivem ali naquela residência. Além disso, caso a pessoa receba dentro desse patamar que eu falei antes, mas tem um patrimônio de 300 salários mínimos, então ela tem um terreno, um imóvel que vale 300 salários mínimos, também a gente não pode atender essa pessoa. Então, são esses dois aspectos que a gente pode atender as pessoas aqui da nossa comunidade. Muito bem, uma baita explanação inicial. O doutor é muito bom, né? E ele tem essa habilidade. Eu, inclusive, acompanhei em maio do ano passado, né, uma defesa que o senhor realizou aqui em um júri popular em Ibirubá, onde estavam sentados 2 cidadãos ali no banco dos réus. Eu também. E eles não... Um deles não tinha, né, advogado, o senhor acabou fazendo a defesa e ali deixou muito claro, né? Muito claro qual é o seu papel, né? O que o senhor estava ali fazendo e por que o senhor tinha que dar o seu melhor ali, independente, né, de concordar ou não concordar ou ter o seu próprio julgamento interno, mas ali tecnicamente o senhor apresentou, né, o que foi possível apresentar para dar esse direito de defesa aí para quem estava lá no banco dos réus. Doutor, quantas visitas ao fórum o senhor tem que fazer por ano ou por mês? Bom, aqui em Ibirubá funciona da seguinte maneira, né? A partir do momento que houve uma virtualização dos processos, ou seja, os processos antes eram físicos, né? Só que aí com a evolução da tecnologia e a pandemia também ajudou muito nesse aspecto, houve uma maior virtualização de todo o procedimento. Então, o que antes era obrigatório ir ao fórum, muitas vezes hoje a gente consegue fazer audiência de forma virtual. Mas eu sempre vou ao fórum quando tem audiência. Geralmente o juiz tem marcado audiências aqui às segundas, terças, quintas e sextas. Não é sempre, mas sempre que tem audiência e eu estou aqui na cidade, que é a maioria dos casos, a gente vai lá no fórum para fazer. Tem mais audiências criminais, né, do que cíveis. Cíveis são menos porque a parte civil é mais documental, né? A não ser que precisa ouvir uma testemunha, como, por exemplo, um processo de uso capião, que a pessoa tem que provar... Vou dar um exemplo aqui do uso capião, tá? Até para os ouvintes saberem já, para até mesmo uma forma de educação em direitos, também é uma função institucional da Defensoria Pública, a gente trazer essa educação em direitos para a população. A pessoa mora num terreno, ela não é proprietária, ela não tem lá no registro de imóveis o nome dela lá como proprietário. Mas ela mora lá e exerce posse, vamos supor assim, durante 15 anos. Tá? Ela tem a posse mansa, pacífica, ininterrupta, ninguém foi lá, e com intenção de ser dono. Tá? Então ela sabe que ela não é o dono, mas ela mora ali como se fosse dono. Então é feito o processo de uso capião, a gente marca lá a área, demarca a área lá para saber certinho se não está invadindo o vizinho.
chama os vizinhos em volta, né? São os chamados confrontantes, e aí o juiz marca uma audiência para ouvir as testemunhas para confirmar realmente, ó, você conhece essa pessoa, ela mora ali há quanto tempo, já veio alguém aqui reclamar. Então, assim, tem essas duas audiências. E além, claro, dos júris, que aqui em Birubá, mais ou menos, o juiz costuma marcar um júri por mês. Assim, um tribunal do júri por mês. O tribunal do júri são para processos que envolvam crimes dolosos contra a vida. Na maioria dos casos é homicídio ou tentativa de homicídio, né? Mas também envolve infanticídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, tá? E o aborto também seria caso do tribunal do júri. Eu tinha só uma colocação, né? Como é que procede? Como é que o cidadão faz uma pessoa, digamos, que não tem crime nenhum, mas precisa, digamos, de um auxílio? Pode fazer, pode procurar a Defensoria Pública também? Claro, muito importante a sua pergunta, Ademir, porque, como eu disse, as palavras têm muito poder, né? E eu disse assistência jurídica integral e gratuita. Assistência jurídica não é assistência judiciária, tá? Porque as pessoas às vezes se confundem. Então defensoria só quando tem processo. Não, a gente também presta assistência jurídica. Inclusive para prestar auxílio para interpretar um contrato, ou seja, qualquer tipo de auxílio jurídico, seja na parte criminal ou na parte civil, a gente presta esse auxílio, não que haja necessariamente um processo judicial para isso. Se houvesse só o processo, seria só assistência judiciária. E não é o caso, é uma assistência jurídica integral e gratuita. Por que eu lhe fiz essa pergunta? Eu servi de um testemunho aí de uma pessoa de um acidente de carro. Vai fazer 20 anos. E até agora o carro permanece preso dessa pessoa. A pessoa que bateu nela, que confessou que tinha problema, e ela até hoje não teve auxílio nenhum. Daí eu perguntei, mas você não procurou? Nunca procurou ninguém? Não foi? Né? Quando o Dr. Ralph estava aqui também uma vez, orientou ela para fazer isso aí. Eu não sei se ela continuou, não sei como é que está o processo, até ela foi embora de Ibirubá, né? Mas até 2 anos atrás estava em aberto. Fazem 20 anos isso. Esses casos, assim, quando acontece inclusive bastante aqui também, quando a pessoa sofre um tipo de acidente, se a pessoa não for a causadora do acidente, a gente consegue fazer esse pedido da restituição do veículo que foi apreendido, inclusive isentando a pessoa de pagar as diárias lá, eventuais multas, enfim, todos aqueles custos que ficam lá. A pessoa vai, meu carro está 20 anos aqui, então tem essa conta aqui para você pagar. Mas se a pessoa não foi a causadora desse acidente, a gente consegue fazer um processo pedindo para o juiz uma autorização para que seja restituído esse bem dela. Agora, tem que provar que ela não foi a causadora do acidente, enfim. Mas é possível sim fazer esse pedido de restituição. Obrigado. Nada. Doutor, existem algumas pautas que a gente muitas vezes se pensa no individual, né? E deixa de lado, às vezes, essas questões que são nossos direitos como cidadão e que muitas vezes não são respeitados, né? E muitas vezes eles são, não digo negligenciados, mas você tem muita dificuldade de ter acesso a eles, né? E eu acredito que a saúde pública é um dos temas que muito mobiliza, né, a Defensoria Pública, Boa. né? Porque muitas vezes você chega lá no posto de saúde, vai buscar um determinado remédio e não está lá na chamada lista básica do SUS ou não sei o que, né? Ou precisa de um determinado tipo de especialidade médica e ela não está contemplada nem pela tabela do SUS, nem pelo Comage e tal. E aí o cidadão, ele tem... o pessoal sempre fala, foi a promotoria que pediu, né? Mas normalmente o trâmite é o cidadão procurar a Defensoria Pública, né? A promotoria, eu acho que é o 2º capítulo desse episódio até a decisão do juiz, né? Exatamente. É que as pessoas às vezes confundem, né? Promotoria, defensoria, acabam confundindo aí as instituições. Isso que você tocou, Cristiano, é um tema muito importante, tá? Eu diria assim, vamos botar aqui, que aqui em Ibirubá, depois desses 4 anos, eu pude perceber que tem três temas assim que são os mais frequentes. A gente pode falar depois, aprofundar cada um pouquinho desses temas aí. O primeiro deles, vamos adentrar na saúde, tá? Mas eu digo que o primeiro deles seria ações de família, né? Alimentos. O segundo, medicamentos. E o terceiro, a parte criminal, muita Maria da Penha, tráfico e furto. Falando especificamente da questão dos medicamentos, sim, isso que você falou é correto. A pessoa às vezes vai lá no posto de saúde, não tem o medicamento, né? Enfim, o Estado não está fornecendo aquele medicamento. E a gente inicia aqui, através da Defensoria Pública, a gente inicia um processo no juizado fazendário, ou seja, se esse valor for até 60 salários mínimos, a gente ajuiza, digamos assim,
é chamado juizado especial, que é um pouco mais rápido, mas para a gente buscar que o Estado pague esse medicamento para a pessoa, não só medicamento, mas também internações, cirurgias complicadas, a gente faz bastante desses pedidos. Então a pessoa chega lá, a gente passa uma lista de documentos, a pessoa leva no médico e o médico preenche lá, tem que preencher certinho, a pessoa busca a receita também do médico, então é o laudo médico dizendo a doença que ela tem, a receita daquele medicamento, e também 3 orçamentos de farmácias diferentes para que seja feito, digamos, o pedido pelo menor valor. Então a gente entra com esse processo, o Estado é citado, o juiz geralmente defere, a gente vai falar também sobre isso daqui a pouco, o juiz defere uma tutela de urgência, ou seja, antes de ouvir o Estado e o município, o juiz já defere, isso aí, já manda, entrega no prazo de 5 dias aquele medicamento ali para a pessoa. Só que muitas vezes, talvez a maioria dos casos, o Estado acaba não entregando. E a gente tem que fazer um novo processinho chamado cumprimento da decisão interlocutória, né, dessa decisão que o juiz fixou, esse medicamento, para a gente forçar o Estado, falar, o juiz, olha, o Estado não entregou no prazo que o senhor deu. E aí, se o Estado não entregar nesse prazo, o que a gente faz? A gente faz um pedido de bloqueio de verbas. Então a gente pega lá o menor orçamento e faz a conta e pede, a gente quer bloquear do Estado aquela quantia ali que é suficiente pro pagamento daquele medicamento. Então é bloqueado da conta do Estado, é tirado da conta do Estado, vem para o município de Ibirubaú, 15 de novembro, o município adquire o medicamento e a pessoa vai lá e retira. Por que eu falei que era assim? Porque a gente sabe que a situação econômica do Brasil não está lá grandes coisas, né? E isso gerou impacto, inclusive, para a população mais carente nessa questão dos medicamentos. O Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, tem o julgamento do tema 1234 lá do Supremo, que ele definiu uma série de requisitos agora para que esses medicamentos sejam deferidos. Porque muitas vezes são medicamentos caros, né? Principalmente medicamentos oncológicos para tratar câncer. Tem medicamentos de 100 mil reais, 70 mil reais, uma dose. Então, assim, são medicamentos muito caros e o Estado gastava muito dinheiro com isso. Então, agora, para a gente conseguir esses medicamentos está um pouco mais difícil, para não dizer em alguns casos, praticamente impossível. Porque se o medicamento não estiver lá na lista do SUS, como, por exemplo, esse medicamento serve para uma doença tal, mas o médico da pessoa falou, olha, eu quero esse medicamento para tratar outro tipo de doença. Se não tiver no chamado relatório da Conitec, é praticamente impossível, porque a gente tem que comprovar para o juiz que aquele relatório foi feito de maneira equivocada. E como é que a gente aqui vai comprovar que um relatório de um órgão federal foi feito de maneira equivocada? É bem difícil. Então a gente tenta buscar estudos para tentar rebater aquilo ali, mas a gente não tem conseguido. Então, assim, o gargalo, entre aspas, está apertando para essa questão de medicamentos, mas a gente continua fazendo todo tipo de ação. Ações agora com valores mais elevados, eu não lembro de cabeça os valores, salvo engano, 210 salários mínimos, não pode ser mais feito na Justiça Estadual. Tem que ser feito na Justiça Federal e aqui a Defensoria Pública não atua nesses casos, mas a gente tem tentado ajustar aí para a pessoa conseguir mais para frente. Doutor, casos marcantes aqui em Ibirubá, nessa sua trajetória, né? Algum fato em que o seu trabalho aí foi relevante, necessário e ficou aí gravado na sua memória? Olha, tiveram alguns casos, né? Vou falar primeiro da parte criminal, depois a gente entra em outros aspectos. Na parte criminal foi logo assim que eu cheguei, teve um caso de repercussão também que passou na televisão. Um rapaz que matou a moça e ela ficou dormindo, acho que 2 dias ainda lá no quarto. Foi assim que eu cheguei aqui, eu estava almoçando no restaurante, e aí eu olhei assim... E eu tava no julgamento. Tava no julgamento. Eu olhei assim, eu falei, Ibirubá, pô, que é famoso então, né? E aí, então foi o primeiro caso que eu tive assim em contato. Então esse caso me marcou bastante. Teve um outro júri também que foi meio pesado, que o cara matou a mulher na frente da filha dela, de 9 anos de idade também, e da mãe dela, salvo engano, também foi pesado. E esse que você citou aí, Andrei, esse foi bem pesado, esse último júri aqui, né? Acho que vieram, sei lá, 30 policiais da Força Tática ali. Foi bem complicado. Então esses casos criminais foram os que mais me marcaram. E teve também um caso que a gente, como a gente faz muitos casos, a gente acaba não tendo muita emoção, né? Porque a gente não pode ser muito passional, né? Porque se a gente for colocar emoção em tudo aquilo que a gente faz, a gente acaba não prestando o melhor serviço, né? Então a gente tenta sempre criar um distanciamento. Mas teve o caso da menina Isabel, que ela precisava fazer uma cirurgia, que ela nasceu e o médico teve que puxar, que ela ficou agarrada no canal do útero, né? E acabou que isso alongou um nervo dela aqui e ela teve problema na visão e perdeu o movimento do bracinho. E ela tinha que fazer uma cirurgia urgente e o Estado não estava fornecendo a cirurgia.
A gente correu atrás, entrou com o processo, graças a Deus ela conseguiu fazer essa cirurgia, tá fazendo fisioterapia, tá se recuperando, ela tinha 9 meses de vida na época. Então, esse caso me emocionou bastante, né? Eu tenho um carinho muito especial por ela. Acho que esses casos de cabeça, assim, que eu lembro foram os que mais me marcaram. E na sua análise, quantos % da população é vulnerável hoje e não tem condições de buscar um auxílio jurídico por conta própria? Não tem dinheiro para pagar sequer uma consulta com um advogado? Olha, é difícil dizer, assim, percentual, né, daqui de Birubá, que nós vamos, mas eu digo que a nossa cidade é bastante próspera, né? Comparado com outros municípios vizinhos, eu acredito que a gente tenha uma demanda menor dessas pessoas vulneráveis. Mas todas as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade podem procurar a Defensoria Pública. Emendando um gancho que você deixou agora, Andrei, que eu ia falar sobre a questão do direito de família, né? Porque, independentemente da pessoa ser vulnerável ou não, problemas na família acontecem em todas as classes sociais, né? Só que nas classes mais vulneráveis, esses problemas acabam sendo um pouco mais delicados. Por quê? Porque a pessoa já recebe um salário que não é muito grande. Então, recebe um salário mínimo. Aí tem um filho. Aí se divorcia. E agora? Aí vai ter que pagar pensão para esse filho. Então, assim, o que mais acontece aqui em Birubá são processos de alimentos de pais que se divorciaram, se separaram, não estão mais juntos, e acaba tendo esse debate. Então, assim, eu digo que 60% dos nossos casos sejam relacionados a isso, a problemas de família, problema de alimentos, que o pai não paga a pensão e a mãe fica indo atrás. Tem uma estatística, doutor, do número de atendimentos em 2024? Olha, posso até procurar depois para passar para vocês de cabeça se eu não lembro. Eu sei que a gente tem mais de 3 mil processos aqui em Birubá para tomar conta. Isso de processo, fora os nossos atendimentos que são feitos diariamente. Deve ter uns 60, 50 atendimentos diários assim na Defensoria. Nossa! Todo dia? Todo dia. Porque a gente também expandiu um pouco o nosso canal, né? Antes da pandemia, o único meio de atendimento seria ou por telefone ou a pessoa ir lá na Defensoria Pública. Então, esses atendimentos que eu falo, não é apenas a pessoa indo lá, mas hoje em dia também é através do nosso WhatsApp. Né? A gente não usa muito o WhatsApp para fazer atendimento, mas acaba que a pessoa, não posso ir aí, como é que está meu processo e tal. Então, para facilitar também esse contato, a gente também tem esse canal no WhatsApp que facilita para, inclusive, o principal era envio de documentos. Faltou um documento, pode me enviar aqui. Mas como a pessoa já está ali conversando, acaba, para ela não ter que ir lá na Defensoria Pública, a gente acaba já prestando essa informação. Então, deve ser por volta desses 50 atendimentos. E o senhor é sozinho? Não, sozinho como defensor público. Como defensor público, sim, isso. Isso até é importante a gente depois voltar nesse tema de ser só um defensor, porque muita gente não entende isso. Sou eu lá como defensor, mas a minha equipe é maravilhosa. Sim, completamente maravilhosa. Nós temos a Juliana, temos a Bruna, a Denise, 3 estagiários, que é o Gustavo, o Eric, a Vitória, agora a Elô também, nossa estagiária, e também a Elô que faz lá a limpeza lá. Então é uma equipe bem completa e assim, a gente não deve nada para nenhuma outra defensoria aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que vai lá é bem atendido. Eu ocorreu uma pergunta aqui, o senhor falou com referência após a pandemia. Teve muita gente que ficou com sequelas do Covid e tal. Eu tenho um irmão meu que tem um problema sério, precisa de um respirador. Tá? Nós temos alugado. A gente ainda tem condições, como o senhor falou, ainda tem condições. Mas eu sei de muita gente que não tem condições. E que a prefeitura tem 1 ou 2 da saúde que empresta, né? Tem acontecido esses casos Eu também encaminhei, eu precisei de um aparelho, né? Felizmente, comprei, os colegas aqui me ajudaram, né? Eu consegui comprar, que é um CPAP, também é um respirador, né? Isso aí. Eu fui lá e esbarrei nessa aí, né? De que eu tenho propriedade, tenho uma casa boa, tenho carro e tal, né? Na hora, Juliane Camargo não vai te enquadrar, não tem que não posso te ajudar, né? Mas tem ocorrido esses casos? Tem casos sim. Assim como eu falei da questão dos medicamentos, os respiradores também. É a mesma coisa, entendeu? Seja medicamento, respirador, aparelho, andador para idoso. Então, qualquer coisa relacionada à saúde é esse mesmo procedimento que eu expliquei antes para vocês. Doutor, a gente está vivendo um momento aí na nossa sociedade do tribunal de Facebook, né? Então a gente tem essa dificuldade da nossa sociedade conseguir se relacionar com as redes sociais sem tão afinco assim, que acabam muitas vezes gerando diversas situações, né? E aí o que a gente sempre se pergunta assim é
como que a gente convence, assim, o imaginário da sociedade? Porque eu estava lembrando agora, enquanto o senhor estava falando, de todas essas coisas, de todo esse serviço que a Defensoria presta, e lembrando da sua atuação lá naquele júri lá, que se tratava de uma questão de violência doméstica e feminicídio, né? E que muitas vezes, talvez, a grande maioria dos seus atendimentos seja do outro lado da via, né? Ou seja, defendendo aquelas mulheres que sofrem, né, da violência doméstica e tudo mais, né? E lá o senhor estava defendendo o outro lado, que é de alguém que estava sendo acusado de ter sido o autor, né, deste crime, né? Como é que é pro defensor público, né, se relacionar e dialogar com a comunidade? Porque aquele que lhe olha com carinho quando tem uma causa que lhe convém é muito fácil, né? Agora, aquele que lhe olha com o mesmo carinho quando o senhor cumpre o papel de diferente, né, nessa seara tão complexa e filosófica que é a questão do direito, né? Muito interessante sua pergunta, Cris, e bate com o que o Ademir falou também, que é de ter um defensor público aqui, né? Isso aí a gente pode dizer que remonta aos gregos, sofistas, né? Porque não importava qual seria o discurso, quem estava certo, quem está errado. Os sofistas iam defender um ponto de vista. E assim é a atuação também do defensor público, do advogado, né? A gente não olha ali a pessoa se está certo, se está errado, né? E aqui, como só tem eu de defensor, é muito comum de acontecer o seguinte: a mulher vai lá e se divorciaram, né? E a mulher entra com o pedido de alimentos para o filho. Então o filho entra contra o pai ali. Então a gente faz o processo de alimentos da mãe contra o pai. Só que aí esse pai, muitas vezes, ameaçou a mãe ou seja, violência doméstica. Fez uma ameaça lá. E aí eu vou para a audiência defendendo o pai. Então, fica naquilo. Tem processos que eu sou a favor de um e contra outro. E muitas pessoas não entendem isso aí. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim: eu recebi um processo aqui, só que quando a gente vai ver, foi a gente que entrou com o processo contra ela. Só que a pessoa, e isso aqui é importante que os ouvintes saibam, que ela não vai ficar desassistida caso ela não tenha condições de pagar um advogado. Aí o que a gente orienta? A pessoa vai no fórum, lá no cartório, e fala o seguinte: olha, eu fui citada num processo aqui e eu não tenho condições de pagar um advogado, só que quem entrou com o processo foi a Defensoria Pública. E aí o fórum vai dar lá um papel, a pessoa vai preencher e vai ser nomeado um advogado dativo, ou seja, um advogado pago pelo Estado para fazer a defesa daquela pessoa ali. Se tivessem 2 defensores aqui, a gente faria o que chama de colidência. Enquanto um faz pelo autor, o outro faz pelo réu. Agora, como não tem, só tem um, é quem chegar primeiro, né? Então, é assim. Então, é um pouco delicado, né? Porque às vezes a pessoa fica com receio de contar tudo, aí depois chega lá na audiência, mas você tá do lado dele, mas é importante destacar que, assim, são 2 questões... Complicado, né, André? Dá um nozinho na cabeça, né? Deu. Mas são questões distintas, né? Uma coisa é o alimento, outra coisa é o processo criminal. Vamos supor aí que o Andrei, né, baixa renda, deixou de pagar a pensão para a esposa, para os filhos, e aí a esposa entrou, né? Ou seja, entrou foi buscar a ajuda do defensor público. O defensor público vai ingressar com um processo contra o Andrei. E daí o Andrei não tem recurso, vai pedir ajuda onde? Lá para o defensor público. Isso aí, exatamente. E aí o senhor fica com os 2 lados, né? Mas tudo isso tecnicamente tem caminhos, né? Ou seja, o Estado vai nomear alguém para defender o Andrei lá, né? O senhor vai pegar a defesa da primeira parte que chegou, acredito que seja assim, né? A primeira parte que foi buscar ajuda lá vai ser aqui, o senhor vai defender, e a segunda parte, que também vai precisar ajuda do Estado porque não tem condições, vai ser nomeado um outro defensor. E quando se trata de outras questões, doutor, vamos pegar a seguinte situação: instituições sem fins lucrativos, né? Que defendem direitos. Vou pegar aqui o exemplo, por exemplo, da Me Ajuda lá, da ONG Me Ajuda, né? Tem uma situação de maus tratos animal e tal, né? E ninguém está fazendo nada em relação a isso, não se fiscaliza, não se pune. Aí eles podem procurar a Defensoria Pública e pedir para vocês acionarem. Pode procurar a Defensoria Pública, né? Mas... Porque eles não têm recurso, né, para pagar um advogado. Se a gente for fazer a defesa de pessoas jurídicas... Ou vai direto no Ministério Público. Isso que eu ia falar.
a gente pode fazer defesa de pessoas jurídicas também, né? Desde que também se enquadre dentro dos critérios estabelecidos da Defensoria Pública. Mas essa questão de maus tratos de animais, de fiscalização dessas entidades, é mais a cargo do Ministério Público. Entendeu? Claro, a pessoa pode ir na Defensoria Pública, a gente vê o caso, o que acontece, mas é mais caso do Ministério Público. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer que eu falei antes, que a gente tem 3 casos aqui em Ibirubai, 15 de novembro, que mais acontece. E eu queria, a gente já fez isso, eu falei até com a atual prefeita agora, na época era vereadora, Jaqueline, sobre a questão da violência doméstica aqui na nossa comarca, né? Eu digo que eu cheguei a tomar um pouco de susto, assim, com a quantidade de casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher aqui na nossa comarca. Eu acho que é a maior parte dos casos, não sei se é a maior parte, mas grande parte dos casos criminais que a Defensoria Pública atende são casos de violência doméstica contra a mulher. Casos de ameaça, lesão corporal, chegando até o caso do feminicídio. Então, é importante a gente tentar uma maneira de trabalhar essa educação para os homens sobre essa questão da violência doméstica, né? Que é uma coisa que assola muito a nossa comunidade. Inclusive, é importante a gente destacar aqui que no final do ano passado teve uma mudança na lei em relação ao crime de ameaça, né? Que é o mais comum que acontece aqui. Qual que é o comum? A mulher não quer mais ficar com o cara, termina, o cara não aceita e fica lá, ó. Se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém, vou te matar, não sei o que, vou matar você, vou matar os filhos. Isso é o mais comum que acontece aqui nos processos de Maria da Penha. Claro, chegando ao caso de vias de fato, que é quando o cara bate na mulher, mas não deixa lesão, dá um empurrão, puxa cabelo, dá soco, mas não deixa lesão. Ou então, lesão corporal, que é quando o cara bate e deixa essa aí. No crime de ameaça, antes, ele só tinha início se a mulher quisesse, que a gente chamava ação penal pública condicionada à representação da vítima. Ou seja, se um vizinho visse uma mulher sendo ameaçada, o cara falando, vou te matar, e ela não fosse fazer nada, ainda que o vizinho chamasse a polícia, o doutor Márcio, delegado aqui, ele não poderia instaurar um inquérito e dar prosseguimento, porque não houve o consentimento da vítima. A partir do final do ano passado para cá, não. Então, qualquer briga de vizinho, tem até aquele ditado, né? Briga de marido e colher, ninguém mete a colher. Não, tem que meter a colher sim. Então, se você está vendo o vizinho, está ameaçando, está batendo na mulher, pode chamar a polícia independentemente da vontade dela. E abusos também, né? Isso, andei muito Tira importante. o celular da mulher. Né? Até você falou de abuso, eu pensei em outro tipo de abuso, né? Mas tem também, né? De criança. Isso que eu ia falar. No final do ano passado, a gente teve alguns casos, assim, na mesma semana, salvo engano, 3 ou 4 casos de suspeitas de estupro de vulnerável, né? Também é uma coisa que vem acontecendo aqui com uma certa frequência. Tem indivíduos presos, inclusive, né? Sim, alguns presos e condenados, inclusive, em relação a isso aí. Então, essa questão da violência doméstica eu acho que é um ponto bem importante aqui. Se a gente quer ter uma comunidade cada vez melhor, né, enfim, com mais qualidade de vida, eu acho que é um bom momento para a gente ter uma conscientização maior sobre esses casos de violência doméstica. E claro, tem aqueles casos assim de furto aqui, que é bastante comum, mas furtos de pequena monta. Roubo aqui não temos muito. Geralmente, quando tem roubo aqui, são pessoas de fora daqui da cidade, e de 15 de novembro também, que vêm cometer esse tipo de delito. E tem também o tráfico que acontece bastante aqui. Eu ia entrar nessa seara do tráfico porque sempre que a gente conversa aqui são várias partes, né, do Poder Judiciário, né, e do Poder de Polícia e do Estado em si como organização, né? Quando a gente conversa com a Brigada Militar, tem um ponto de vista de daquele que faz o policiamento ostensivo, né? Quando a gente conversa com o delegado, tem um ponto de vista daquele que aplica ali o inquérito e tal, né? Quando fala com o judiciário, aquele que aplica a pena, né? E assim vai, né? E aí a gente, hoje, analisando a nossa região aqui, a gente percebe que existem 2 situações, doutor, né? Existe a situação daquele envolvido já com o organograma do tráfico de drogas, né? Que diz respeito a facções e grupos que se organizam desde dentro do presídio aqui em Espumoso, em Cruz Alta, onde quer que seja, até nas próprias comunidades, nos próprios bairros, e aqueles, digamos assim, naturais, né? Que são aqueles pequenos traficantes que são da cidade mesmo, que todo mundo se conhece, todo mundo sabe que faz e tal. E aí existem estudos que apresentam assim que o tráfico de drogas ainda é o crime que mais joga jovens, principalmente dentro do sistema prisional, né? E aí, como que a Defensoria enxerga esse cenário assim?
Vamos entrar não precisa entrar na sua área de redução de maioridade penal, de pena de morte, nada nisso, só no sentido de que como é que o defensor público enxerga? Ele também tem a mesma visão do STF lá, se o cara está com 40 gramas, ele não é traficante, é usuário. A defensoria enxerga esse o argumento, por exemplo, na hora da defesa, se ele é um traficante ou se é um usuário? Como é que atua nessa questão do tráfico específico? Olha, Cris, é uma ótima pergunta. Essa questão eu acho muito complexa, tá? Vou te dizer por quê. Geralmente as pessoas falam o seguinte, para melhorar o tráfico de droga, criminalidade, bota educação para as pessoas, né? Tem que ter educação. Mas eu acho que é muito mais complexo que isso. Hoje em dia, inclusive com as redes sociais, isso tem mudado um pouco. O que eu quero dizer com isso? Existe uma cultura hoje em dia que atrai o jovem mais carente para fazer parte do tráfico de drogas. Além de dinheiro, poder, mulher, tudo aquilo que um jovem, um adolescente, ele pensa assim, como é que eu posso ter dinheiro, poder, mulher? Carrão, né? Aquilo que o Racionais cantava lá na década de 90. Então, você pode falar para ele o seguinte, olha, tu tem como crescer na vida. Tu vai lá bater massa ali, ou vai estudar, enfim. Só que geralmente essas pessoas esses jovens que entram para esse mundo do tráfico, digamos assim, geralmente não tem uma família muito estruturada. Então é mais uma questão cultural. E hoje em dia existem músicas. Eu digo assim, o jovem quer participar disso, sabe? Então é mais do que simplesmente, bota uma escola para ele. Tem que ver uma questão muito mais ampla. Tem que ser uma questão muito mais ampla. Então eu acho interessante, inclusive... Tem que ser mais atrativo que o tráfico, né? Exatamente. Para ele. Para ele. Então, assim, eles gostam dessa vida, sabe? Então, isso que você falou é muito bom. Tem que ter uma coisa mais atrativa para eles. Eu tenho uma visão particular, tá? Assim, eu acho que a criminalização das drogas, ela acaba gerando um prejuízo para a comunidade maior do que se não tivesse criminalização. Isso é uma opinião própria. Por quê? Porque se você criminaliza uma conduta, não necessariamente as pessoas vão deixar de comprar drogas ali. Então, se existe uma venda paralela a uma venda do Estado, digamos assim, a pessoa vai comprar aquilo ali. E isso vai gerar lucro para aqueles traficantes. E isso eles vão se armar cada vez mais. E isso vai gerar um problema cada vez maior. Então, na minha visão, se você secar a fonte de renda deles, pode ser que esse problema diminua. Então é muito mais complexo do que vamos dar... Até mesmo, vamos legalizar ou vamos botar mais escola. Eu acho que tem que ter um estudo muito amplo para a gente discutir essa questão da droga, que acaba gerando o tráfico, que gera um aumento na criminalidade, gera número de morte. Então, assim, eu acho que não só aqui em Birubá, até porque essa questão digamos assim, do Brasil, né? Do mundo até. Então, acho que os nossos congressistas têm que se debruçar sobre o tema da segurança pública urgentemente. Eu acho que o Brasil deixa de crescer muito por conta do problema na segurança pública. Eu vou citar o exemplo do Rio de Janeiro, né? De onde eu venho. Cidade maravilhosa e tal. Só que imagina quantos turistas deixam de ir para o Rio de Janeiro por conta da questão da violência. Quanto que o Brasil deixa de arrecadar de impostos, enfim, em hotéis por conta da questão da violência. Então é algo muito mais complexo do que simplesmente colocar a educação. Tá certo. Andrei? Camargo? É isso, né? O doutor Vitor aí sempre usando, né, a técnica e o embasamento aí que ele tem ao longo de tantos anos. O senhor começou no Rio de Janeiro mesmo? Não, comecei aqui. Eu advoguei no Rio de Janeiro durante 5 anos, né? E fiz concurso durante esses 5 anos, depois de formado. Então foram 5 anos de faculdade, depois 5 anos de estudo. E nesse tempo advogando até conseguir passar no concurso. Se vocês me permitem, eu gostaria de falar para os ouvintes aqui, aproveitar uma questão que me veio na cabeça, que é bem comum aqui, não só aqui, mas em muitos lugares, que é a seguinte questão. Não tem nada a ver com crime agora, não tem nada a ver com família, mas a questão é de seguinte, tem a ver um pouco com família assim, é construir casa no terreno do sogro e da sogra. Isso aqui acontece muito, muito, muito. Tá, a pessoa... tá rindo. Ouvi bem atento aqui. É isso. O que acontece é o seguinte, né? Como é que funciona no Brasil? O Brasil é bem burocrático nesse sentido, porque quem é proprietário de um imóvel é quem está lá registrado na matrícula como dono. Então, lá no registro de imóveis, a pessoa puxa o imóvel matrícula número tal. Aí vai ver lá, proprietário é fulano. Aquele ali é considerado proprietário. Então, digamos assim, o pai da mulher, digamos, ou do cara, ele é o proprietário da casa. Aí
o filho a filha casa com um rapaz, aí ele vai morar lá, não, pode ir no meu terreno aqui, pode construir uma casinha ali atrás, né? O que acontece? A lei diz o seguinte, que toda construção em terreno alheio, ou seja, você constrói no terreno de outra pessoa, a construção fica para o proprietário do imóvel. Então, aquela construção feita ali no imóvel não vai ser do casal. Vai ser do pai de um deles. Vai ser do sogro da sogra. Do proprietário do imóvel. Mas aí a pessoa vai, constrói, mas a lei também é justa e sábia. Aí a pessoa vai, constrói e se divorcia. Não deu mais certo, vamos se divorciar, e agora? A gente não tem como dividir a casa. Não, esse imóvel vai ser metade para cada um. Não, porque o imóvel, como eu disse, vai ser do proprietário do imóvel que está lá no registro imóvel. Então, o que acontece? A gente faz a partilha dos direitos que a pessoa tem sobre aquele imóvel. O que é isso? Ela tem direito à metade do valor da construção. Na prática é o seguinte, construiu na casa do sogro da sogra, você não vai ser proprietário. No terreno do sogro, no terreno do sogro da sogra. Você não vai ser o proprietário daquela casa, mas você vai ter direito à metade do valor daquela construção ali. Então, muitas pessoas não sabem disso, é um caso bem comum. Então, se você aí está ouvindo, aí está pensando em construir no terreno do sogro da sogra, pensa 2 vezes, porque você não vai ser o dono. Perfeito, né, doutor? E é justo, não, só uma coisa, existe uma exceção, tá? Existe uma exceção. Digamos assim, que o cara faça uma mega construção. A lei diz o seguinte, se a exceder consideravelmente o valor do terreno, aí inverte. Quem vira o proprietário é quem construiu e aí vai indenizar o sogro e a sogra. Só que aí a lei diz consideravelmente. O que é consideravelmente? A gente vai ter que ver no caso a caso ali. Isso. Um terreno de 200 mil reais, o cara fez uma casa de 1 milhão em cima, ele vai ser proprietário da maior parte daquele conjunto, terreno mais casa. Terreno mais casa, ele vai indenizar o proprietário do terreno pelo valor que ele... Se ele custou 200, paga 200 pro cara e ele vira o proprietário de tudo. Isso. E para empresas, doutor, a gente tem também casos assim, né? Eu alugo lá uma peça comercial, né? E uma peça caindo aos pedaços e reformo toda ela. Reformo, deixo nos trinques, né? Gesso, tudo prontinho, sob medida. Fico 1 ano lá e o proprietário do imóvel me pede a peça de volta, né? E aí como é que fica essa discussão? Isso aí são as chamadas benfeitorias no imóvel, né? Como é que funciona? Isso, claro, as pessoas podem dispor de maneira diversa no contrato. Você pode colocar no contrato, se fizer uma obra, as pessoas são livres. Mas se a pessoa não dispuser nada no contrato, como é que funciona? São 3 tipos de benfeitorias, né? 3 tipos de obra que a gente tem. São as benfeitorias necessárias, as úteis e as voluptuárias. É um nome estranho, mas digamos que são as supérfluas, assim, tá? O que são as benfeitorias necessárias? Necessárias tem um vazamento aqui, tá caindo água na cabeça, o locatário, ou seja, quem tá alugando, vai e fecha ali por conta própria. O proprietário do imóvel, aí ele é obrigado a restituir o valor daquilo ali, tá? Então, das benfeitorias necessárias, o locatário vai ter direito à restituição daquele valor. Das benfeitorias úteis, ele vai ter direito se ele for autorizado pelo proprietário lá. E a gente vai ver, no caso a caso, o que seria uma benfeitoria útil. E também aquelas benfeitorias voluptuárias, que são aquelas supérfluas. Vou citar o exemplo de uma piscina, tá? Então, por que eu digo que tem que ser no caso a caso? Digamos que você alugue lá um imóvel, a sua empresa aluga um imóvel, mas é uma academia de natação. Deu problema lá na piscina. Tá? Aí você fez lá uma reforma, cobriu lá o gesso. Se você falar assim, piscina é voluptuária, pode ter, depende. Se for uma academia de natação, é benfeitoria necessária. Entendeu? A finalidade dela é exatamente aquilo ali. Agora, se for uma casa, um espaço, se você quiser construir uma piscina, deu problema, aí é problema do locatário. Entendeu? Então é bom as pessoas terem em mente que existem 3 tipos de benfeitorias, 3 tipos de obras. Necessárias, aí ele tem que ser restituído. As úteis, se houver autorização. E as voluptuárias, essa ele não vai ter direito à restituição, mas ele pode retirar essas benfeitorias chamadas voluptuárias de lá quando acabar o contrato. Depende muito do que aquilo que está no contrato também. Sim, o contrato é que vai reger, tá? Porque como são direitos patrimoniais, as pessoas podem estabelecer as cláusulas que quiserem ali, o Estado não vai se meter nisso. Não, vocês acordaram aqui. Agora, caso não haja essa estipulação no contrato, aí a lei preenche essa lacuna com esses 3 tipos de possibilidade que eu falei. Doutor, uma dúvida também aí da
da comunidade, e minha também, né? Eu digo da comunidade, mas eu falo eu, né? É para mim. Mas, por exemplo, assim, a gente entrevistou o ano passado a promotora, né? E ela nos disse uma palavra bem impactante, né? Ela tinha feito voto de pobreza, né? Porque ela não conseguia ser mais pobre, porque um promotor ganha, né, um salário, né, equivalente ao seu trabalho, mas também não conseguiria enriquecer, porque ela tem dedicação exclusiva ali, é aquilo e não tem o que fazer, né? Ela usou a expressão fechei a porta para a pobreza e fechei para a riqueza também. É a mesma coisa. Um beijo para a doutora Suzane, minha amiga. Aí a pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor não pode advogar. Não. A Defensoria Pública, ela impede o exercício da advocacia, né? Existe um concurso público que a pessoa pode advogar, que são os procuradores, tá? Procurador do Estado e do município, além de serem procuradores, ou seja, o advogado do Estado, do município, eles podem também advogar por fora. Nós recebemos subsídio, que a gente chama, né? Então, assim, eu trabalho, sou um servidor público e tem ali estipulado o subsídio, é tudo transparente no portal da transparência, todas as instituições estão lá, as pessoas podem lá, enfim, consultar, e é aquele nosso salário ali, digamos assim, por mês tem o mínimo ali, mas agora... eu tô aqui em Birubá só, mas aí, ó, mês que vem saiu um defensor dali, aí eu vou cobrir, digamos assim, o buraco, a gente chama de substituição, isso pode incrementar um pouco o nosso salário, mas sempre tem o básico ali, como a doutora falou, a gente não enriquece, não fica... É isso aí. É isso aí. E estamos satisfeitos com isso, tá? Eu falo isso, né, porque é uma missão, né, doutor? Eu não estou olhando pro lado do salário do senhor, nada disso, mas no sentido de que ser defensor público é uma missão. Porque o senhor demonstrou aqui um vasto conhecimento de todas as áreas do direito, né? E o sonho de todo advogado é conhecer, né, as áreas do direito a ponto dele conseguir defender qualquer cliente, né? E não precisar ali ficar focado num trabalhista, num previdenciário, né? no tudo mais. Então, o senhor... A profissão, digamos assim, a missão de defensor público lhe exige estudar todas as nuances do direito a ponto do senhor ter qualidade para ir para lá e defender esse cidadão, né? O defensor público... Isso, só para finalizar, e no privado o senhor seria talvez aí um mega advogado, teria um mega escritório de advocacia que conseguiria atender de qualquer forma. Então, fantástico. Por isso que eu quero aqui respaldar dizendo que é uma missão mesmo, né? Não, com certeza, né? A Defensoria Pública sempre foi um sonho para mim, né? Eu entrei na faculdade, meu pai é advogado também, e aí eu entrei na faculdade querendo ser juiz do trabalho, que eu tinha visto ele fazer uma audiência no direito do trabalho lá. Falei, caraca, legal, quero ser igual aquele cara ali, quero ser juiz. Aí entrei, comecei a estudar direito do trabalho, odiei. Falei, caraca, não quero isso. Aí depois, quero ser delegado federal, né? Não sei o que e tal. Aí, matéria... é bom. A moral, né? Bronca, sou delegado, não sei o que. Só que aí depois também as matérias federais não me alcançaram muito. Aí uma professora minha falou, olha, se vocês quiserem aprender o direito, você tem que fazer estágio na Defensoria Pública. E aí fica um alerta para os ouvintes aí também, sempre que os estudantes aí que quiserem aprender direito, pode ir lá na Defensoria Pública quando tiver vaga, que é bem interessante. Então, assim, eu comecei na Defensoria Pública como estagiário voluntário, eu não recebia salário. Eu ia lá com o meu notebookzinho mesmo, bati na porta, falei com a defensora lá, a senhora é defensora, quero ser defensor e tal. Posso estagiar aí? Aí ela deixava, pega esse processo aí, faz. Aí eu comecei, aí me apaixonei pela profissão, falei, caraca, é isso que eu quero. Então, desde que eu me formei, eu fiz 14 concursos de defensoria para poder estar hoje aqui. Então, bem concorrido, então. É muito concorrido. No meu concurso, não sei se foram 5 ou 7 mil candidatos para 50 vagas, né? Então, assim, é bem concorrido. Tem, por mil. Tem que estudar bastante. Por isso que a gente tem esse conhecimento. Então, assim... aqui em Birubá, como é vara judicial, que a gente chama, a gente pega tudo. Eu não vou dizer que eu sei as matérias, tem muitos casos lá que chegam lá, eu falo pro pessoal, me dá esse caso aqui que eu vou estudar, né? Porque ninguém sabe tudo. Né? A gente estuda uma gama de matérias, mas não sabe tudo. E existem alguns lugares que quando as cidades vão crescendo, vai criando especializações. Por exemplo, Passo Fundo tem defensorias especializadas, que trabalham só com crime, outra só com família, outra só com criança e adolescente. Aqui, como a nossa comarca é unificada, a gente tem que pegar tudo. Então, a gente tem que saber uma gama de... Por isso que o concurso é bem complicado, é bem difícil, para a gente poder prestar esse auxílio. No júri, eu costumo falar para os assistidos lá que estão no júri, eu falo assim, olha, eu sei que o serviço público no Brasil não é muito bom, mas já a Defensoria Pública, ele pode ter certeza que ele está sendo bem assistido ali. Então, eu sempre falo lá para as servidoras, para os estagiários, que a gente tem que tratar muito bem a pessoa que entra ali na Defensoria. Porque ninguém chega lá na Defensoria e fala assim, doutor, quero te contar uma coisa boa. É sempre problema. Só pepino. Só pepino.
A gente chama de bucha. Ó, tem dia que é bucha. Então, assim, a pessoa já chega lá estressada porque tá com um problema. Então, pô, o mínimo que a gente tem que fazer é tratar bem a pessoa. Às vezes a pessoa é mais ríspida ali, eu falo pra eles, ó, tem que ter uma paciência maior, porque a pessoa já tá com problema, a pessoa às vezes não é atendida em outros serviços públicos bem, então ali a gente, pô, tenta atender bem, agora botamos uma balinha lá pro pessoal, pras crianças, quando chega lá pra comer uma balinha, pra pessoa se sentir mais confortável quando for lá tentar resolver os seus problemas, né? Eu tenho uma curiosidade aqui. Legal, muito legal. Ia perguntar pra perguntar. Não, eu tenho uma curiosidade minha aqui, assim, ó, porque aquilo que o Cristiano falou, se o senhor tivesse um escritório de advocacia, o teu escritório ia estar todo mundo batendo na porta lá né? Mas como é preparar um caso desse? É você preparar aquele, digamos, aquele criminoso, né? E vamos falar a verdade, o traficante, o bandido, enfim, que vai lá, né? Para defender ele, como é que é para colocar para ele, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque existe uma combinação. Não, é interessante essa pergunta, essa curiosidade, né? Cada um tem um jeito de trabalhar, né? Eu vou falar por mim, como é que eu faço, né? A pessoa, ela é denunciada por um crime, e aí eu falo pra ela, olha, tu tá sendo denunciado aqui por tráfico de drogas, digamos assim. Então, você tem 3 opções diante do juiz, tá? Porque antes da pessoa ser interrogada pelo juiz, eu converso com ela, né? Vou preparar ela e tal. Ainda que ele esteja preso, a gente faz uma videoconferência para preparar o cara. E aí, geralmente, eu falo o seguinte, olha, você tem 3 opções. A primeira seria você confessar que você praticou esse crime. Porque se você confessar que praticou esse crime, e caso você seja condenado, a sua pena vai diminuir, que a gente chama de atenuante da confissão. Quando o juiz aplica a pena, são 3 fases de aplicação da pena. Primeiro ele fixa a pena base, então quando a gente vê lá na lei, homicídio qualificado, 12 a 40 anos, tá, 12 a 30, eu acho que mudou de 12 a... Enfim. Como é que funciona? O juiz parte da pena mínima nessa primeira fase e vê 8 circunstâncias judiciais ali. Aí ele olha se o cara tem antecedente, maus antecedentes, personalidade dele, e aqui já vai uma crítica à nossa lei, isso não sou eu que faço, mas vários doutrinadores do direito. Como é que o juiz vai analisar a personalidade do cidadão? Porque ele não é psicólogo. Essa é a resposta. O juiz não é psicólogo para analisar a personalidade. Então tem as circunstâncias, os motivos do crime, por que ele praticou aquele crime. Ele dirigiu embriagado porque ele estava numa festa e a filha dele passou mal, ele teve que ir para o hospital. Beleza, ele cometeu o crime de embriaguez ao volante. Mas por qual motivo que ele cometeu o crime? Então, quando o juiz analisa o motivo do crime, ele tende a ir modulando para o mínimo ali da pena. Então, são 8 circunstâncias que ele vai analisar, isso na primeira fase, que é chamada pena base. A segunda, que aí, por que eu estou falando isso? Por causa da confissão, são as chamadas fases da atenuantes e agravantes. Geralmente, agravante, o cara é reincidente, aí o juiz aumenta geralmente 1/6 da pena dele. Ele confessou, então diminui, então elas se anulam. Então por isso que às vezes é importante o camarada confessar, porque se ele foi preso em flagrante ali, com balança, anotação de tráfico, droga em grande quantidade, é bom que ele confesse, porque ele vai ser condenado de qualquer jeito, então a pena dele vai diminuir, entendeu? Então eu falo pra ele, você pode confessar, ou então você pode negar, falar, não cometi esse crime, aí você conta a sua história. Não, essa droga não era pra tráfico, era pro meu uso... não tava bêbado, eu tomei remédio, tava meio zonzo, e aí o cara vai dizendo lá a história dele. Ou por fim, que é um direito constitucional dele ficar em silêncio, né? Ele fica em silêncio, aí eu falo pra ele, faça sua defesa por escrito no final. Então, eu dou geralmente essas 3 opções, independentemente do crime que seja. Então, a gente não... estupro de vulnerável, o pai estuprou a filha, bebezinha. E já aconteceu, doutor, dele combinar uma coisa com o senhor chegar lá na frente e fazer direto. tudo diferente. Direto. Inclusive no júri. Olha, com o tempo a gente vai aprendendo, né? Claro, a experiência vai trazendo tudo, né? Teve um júri que eu fiz aqui que era um júri de um homicídio relacionado a tráfico de drogas. E aí, a tese do cara era que não foi ele que atirou, ninguém viu e tal. Eu falei, então tu nega, não foi você, né? E o pai dele falou, eu quero falar, doutor, lá na audiência. Você lembra desse caso? Eu quero falar na audiência, eu quero falar. Eu falei, olha, não preciso, o senhor não tava lá e tal. Ele, não, mas eu quero, insistiu tanto. Eu falei, então tá, vou rolar o senhor como testemunha só pra falar da vida dele, como é que ele era, se ele era uma boa pessoa e tal. Então a tese do júri era negativa de autoria, ou seja, não foi ele que atirou na arma. Chegamos lá, o cidadão, tudo bom, você quer? Conta aí, o que o senhor sabe do caso? Era o Dr. Ralph na época, o que o senhor sabe do caso? Aí a testemunha, né? O pai do cidadão. Olha, não sei não, mas eu tava conversando com ele disse que tava conversando com o cara e brigaram, aí sem querer ele foi lá e disparou na barriga do cara. No meio do jurado, na frente dos jurados, isso.
Ou seja, quebrou toda a minha estratégia e eu tive que montar uma nova estratégia. Aí eu falei, cara, o que eu vou falar agora, né? Aí eu, na hora, eu falei, vai ser legítima defesa. Aí, não, era briga, então... E a promotora, sem mais perguntas. Aí a promotora, tá bom, né? Não precisa de mais nada. O técnico de futebol tá perdendo de 5 a Tô 0. olhando muito suítes. Doutor, o uso da inteligência artificial. Esses dias eu vi o Cristiano entrevistando aqui o pastor André Belardi, né? Inclusive, para isso, a inteligência artificial, até nisso ela já chegou, né? Ou seja, você pode ir lá... Já criou Jesus lá, né? Criou um Jesus lá na IA, né? Onde você pode consultar com ele, conversar com ele, se aproximar dele, né? E como é o uso da IA no seu trabalho? O senhor já utiliza, o senhor está por dentro, né? E concorda também com a informática, a inteligência artificial está tomando tanto protagonismo? André, acho que a gente não pode ser contra a tecnologia, tá? A tecnologia tá aí e, assim, vai abraçar todo mundo. Então, não só na área jurídica, então, todo mundo que está ouvindo aí no seu trabalho, é importante você já estar atualizado. ChatGPT, enfim, tem muitos aplicativos aí. Obrigado, viu? Muitos aplicativos que usam a inteligência artificial. Então, assim, é um caminho sem volta. Assim como foi a virtualização dos processos, muitas pessoas antigas na justiça falam, não gosto de processo virtual, prefiro o processo físico e tal. Só que, assim, não tem como lutar contra isso. Por exemplo, o preso antes tinha que se deslocar lá do presídio, sei lá, você está em Soledade, Cruz Alta, Santa Maria, às vezes, tem que vir para cá, para Ibirubá, para sentar ali na frente do juiz, às vezes, não, vou ficar em silêncio. Hoje em dia, como é que é feito isso? Isso é feito através de videoconferência. O cara tá dentro do presídio lá, chama o fulano lá, senta lá, faz a audiência normal. Então, isso foi a virtualização dos processos. Então, esse, digamos que foi um primeiro passo da tecnologia sendo incrementada no Poder Judiciário, tá? Agora a gente está numa nova fase, que é a fase da inteligência artificial, que ainda está engatinhando, mas que está, assim, crescendo num volume grande. Eu vou falar pela Defensoria Pública. A gente tem um sistema já de inteligência artificial que é o seguinte... Como é que a gente fazia a defesa nos processos criminais? Mas a gente ainda faz assim, mas como é que era somente isso? A gente pegava o CDzinho lá, que a pessoa prestou o depoimento, botava no computador, ouvia, transcrevia o que ela falava, e em cima do que as testemunhas e o réu falou lá, ou as pessoas do processo, a gente montava a defesa em cima daquilo ali, tá? Hoje em dia a gente tem um programa que ele faz a degravação do vídeo ali. Então... o processo já vai estar virtual ali, a gente coloca o vídeo no sistema de inteligência artificial e a própria inteligência já monta ali os diálogos, quem perguntou o quê. E além disso, a gente pode falar com ela, cite 3 teses que possam ajudar nesse caso aqui. A inteligência artificial vai lá e monta desclassificação da droga de tráfico para o uso e tal. Então, assim, isso tem sido incrementado não só na Defensoria Pública, como no Ministério Público e no Poder Judiciário também. Porque a inteligência artificial, agora, pelo menos de início, tá? Eu acho que depois isso vai mudar, ela tá mais para automatizar aqueles comportamentos que repetitivos. Isso aí, repetitivo. Então, por exemplo, uma ação de medicamentos, que é bem comum. Em vez da gente fazer toda a petição ali, isso a Defensoria Pública também já está trabalhando e está num projeto inicial, a gente vai colocar o nome do medicamento, a quantidade ali que o médico passou e joga no sistema, o próprio sistema já vai fazer a petição e já vai deixar prontinha. Então, assim, são coisas repetitivas. Mas por que eu disse que isso pode mudar no futuro? Porque eu não sei, mas quem sabe, talvez a gente só apenas vá falar para a máquina, olha, eu quero que você faça a defesa de tal jeito, e a máquina vai fazer, e o juiz também não vai precisar fazer a sentença toda, ele só vai dizer, condeno ou absolvo por tal motivo, e a máquina vai fazer toda a peça. Eu acho que vai seguir nesse caminho aí, então não tem como fugir. A última pergunta minha para finalizar, doutor. 8 de janeiro, 2 anos hoje. Foi ato antidemocrático? Foi tentativa de golpe? Foi manifestação? O que foi? Ótima pergunta, Andrei, e eu vou responder assim... tecnicamente, não estou dizendo lado político, tá? Eu estou respondendo tecnicamente do que eu entendo, né? O direito não é uma ciência exata, né? A gente nunca vai dizer 2 mais 2 é 4. Então sempre tem temas que são nebulosos ali. No meu entendimento, as pessoas não poderiam ser condenadas pelo crime de atentado ao Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque existe no direito um instituto chamado crime impossível. O que é o crime impossível? A lei diz que não se pune a tentativa. Então, assim, não se pune a tentativa, nem mesmo a tentativa, se o meio utilizado
não for idôneo para que haja o cometimento daquele crime. Não for suficiente. Isso, é impossível você cometer aquele crime. Então, Eu quero matar o presidente, mas eu vou lá... Tem uma intenção. Eu tô com uma vontade de Eu quero matar o presidente com uma pena de pombo. Eu quero matar o presidente com uma pena de pombo. Eu vou lá e dou 2 espetadas nele aqui. Isso pode ser considerado tentativa de homicídio? Não. Porque ele não consegue matar uma pessoa com uma pena. Trazendo para os atos de 8 de janeiro, aquelas pessoas que estavam lá, elas não tinham os meios necessários, era impossível elas cometerem o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não tinha tanque de guerra, não tinha arma, não tinha nada ali. Então são pessoas, no meu entendimento, que têm que ser responsabilizadas? Tem, claro que tem. Não pode depredar prédios públicos, a pessoa tem que ser julgada por isso, tem que ser condenada. Agora, no meu entendimento, além de ser considerado um crime impossível isso no direito penal para mim, as penas que foram aplicadas para mim foram completamente desproporcionais e desarrazoadas. Tá, porque... O senhor está falando do cidadão comum, aquele que estava lá acampado e se mobilizou e foi lá para o Congresso e fez tudo aquelas porcaria lá. Agora, quem organizou isso? Quem financiou isso? Quem estruturou? Porque essas coisas não nascem na nossa cabeça. Eu acho que eu vou para Brasília lá. Eles ficaram acampados lá mais de 2 meses na frente do quartel, não teve nenhum general lá que se incomodou com isso, que tirou eles de lá. Eles ficaram protegidos, caravanas levavam alimento para eles lá. Então alguém financiou isso, alguém organizou, alguém tinha um objetivo, né, com essa mobilização lá, né? As pessoas estavam lá, elas cometeram crime, aí é a prática individual de cada um, né? Um foi lá e defecou em tal lugar, outro foi lá e roubou um quadro, outro foi lá e derrubou não sei o quê. Aí cada um tem que tipificar que crime foi esse e aplicar a pena, né, favorável a esse tamanho. Mas aí agora vamos ao todo, né, ao global. O que isso abre? No seu ponto de vista como defensor público, o judiciário agiu, o STF no caso, o ministro Alexandre de Moraes, agiu preventivamente para construir o caminho para o que vai acontecer agora, né, que vai começar a se punir os organizadores, digamos assim, e essas pessoas que acabaram sendo condenadas podem até ter as suas penas lá reduzidas ou até mesmo extintas, porque já chegamos lá em cima. Ou seja, eu preciso assustar aqui para chegar lá. Houve uma estratégia jurídica por parte do STF nesse sentido? É difícil eu dizer assim sem analisar os autos, né? Sem ver lá. O que eu posso dizer, em genérico, em abstrato, é o seguinte, né? Existem 2 tipos de autores no direito penal, o autor do crime, que eu digo. O autor imediato, que é aquele ali que está ali, e existe também o autor mediato, que é a pessoa que está por trás, né? Então, ele pode ser considerado autor, sim, desde que seja provado que ele financiou, tinha alguma estratégia. Agora, é difícil eu dizer se está certo ou errado, porque eu não tenho acesso. Agora, se tem provas de que existia um plano realmente ali, aí essas pessoas, sim, têm que ser punidas. Agora, é difícil também você punir uma pessoa que financiou os atos, tá? A pessoa que mandou água lá, sei lá, pro cara lá, mandou comida. Você não pode também responsabilizar essa pessoa que mandou lá dinheiro, enfim, para a pessoa manter lá o protesto que ela estava querendo, eu concordando ou não. Você não pode punir também essa pessoa se a outra praticar um ato que não tem nada a ver com aquilo que ela estava planejando. Porque no direito penal, para a gente punir uma pessoa, tem que ter o dolo. O que é o dolo? É a consciência e a vontade de praticar uma conduta. A pessoa que mandou marmita, mandou não sei o quê, ela tinha consciência e vontade de que aquelas pessoas fossem lá e fizessem o que fizeram. Não sei, entendeu? Então tem que ver no caso a caso ali, não dá para dizer certinho o que foi cada um. Muito interessante, e é uma postura, digamos assim, a prova de fogo, como diria o outro, né? Porque a gente está nessa polarização, doutor, né? A gente está nessa polarização e hoje é um dia muito simbólico por conta disso, né? E isso vai tomar conta, né, daí da frente. E o que a gente quer trazer com esse episódio aqui também para refletir é de que, em se tratando de direito, né, em se tratando da gente defender aquilo que a gente acha que é certo no nosso ponto de vista, a gente precisa buscar sempre as pessoas que têm o entendimento disso, né? E aí o cidadão aqui,
digamos que eu seja uma dessas pessoas, né, que participei dos atos lá, né, que de alguma forma contribuí com aquilo que aconteceu, né, o senhor precisa ter, né, o olhar sobre esta pessoa para defendê-la diante de qualquer situação que possa vir a prejudicar o direito dela, né, porque isso e aí tem pessoas que divergem do direito humano, né, dos direitos humanos, né, mas direitos humanos é exatamente isso, não necessariamente eu concorde com isso ou com aquilo, mas eu tenho que fazer com que o direito seja respeitado nesse sentido. Acredito que é esse o seu papel, né? Não, com certeza, né? A gente costuma dizer que a gente não defende o que a pessoa faz. A gente defende os direitos que a pessoa tem e direitos esses escolhidos por nós, como sociedade, através dos nossos representantes eleitos. Então, nós elegemos nossos representantes que vão fazer as leis e essas leis vão conferir direitos para todas as pessoas. E nós, como defensores públicos, nós defendemos os direitos que essas pessoas têm, direitos esses conferidos pela própria sociedade, não o que ela fez. Deixar claro isso. Eu tenho um grupo aqui, não vou citar, mas vou lhe mostrar. Tá. Chegou várias perguntas aqui, tá? E um cidadão perguntou, esse sujeito é militar? Sujeito, não gostei da colocação dele. Só foi ex-militar? Não. Então, eu fui. Na verdade, quando eu era adolescente, né? Eu queria ser piloto de avião, né? E aí tinha duas maneiras para ser piloto de avião. Ou você fazia por particular, ou você fazia aeronáutica, né? Aí eu fiz o concurso, passei também no concurso e fui lá para a escola de piloto da aeronáutica, da IPCAR. Mas aí não quis seguir para fazer o direito, né? Tá certo. Doutor, muito obrigado aqui. Já são 14 horas e 2 minutos, programa, 2 e 2, né? Passou rápido. Tem que voltar, doutor. Muito legal isso. Como é que faz? Então, o senhor falou, né, doutor? Tem o endereço físico, né? O pessoal pode ir até a defensoria, tem um telefone de contato também, né? Tem o WhatsApp, que o senhor não detalhou essa questão do WhatsApp, né? Eu vou passar. Mas vamos aqui deixar aqui, né, os contatos, então, para quem precisar ir da Defensoria Pública, né? Isso. E tiver alguma dúvida, alguma coisa, possa procurar vocês lá e... Bah, doutor, é uma escola aqui, né? A gente poder oportunizar para a nossa audiência, tanto na rede social quanto na rádio aqui, né? Um bate-papo desse que traz tantos esclarecimentos e que mostra cada vez mais porque o senhor é tão querido aqui pela população e por Ibirubá. Esse já é ibirubense, né? Com certeza, já me considero. Toma chimarrão, gaúcho? Com açúcar. Churrasco? Churrasco eu faço. Mas churrasco carioca que é na grelha, né? Não no espeto, né? Fluminense, Vasco, Flamenguista Flamengo. Com certeza, né? Tá, mas muito obrigado aí pela possibilidade. Só vou deixar o WhatsApp aqui da Defensoria, né? A gente tá no endereço na Flores da Cunha 1029, em frente ao Clube Comercial ali, né? E o nosso WhatsApp é DDD 51 99151 8831. Repetindo, DDD 51 99151 8831. Tá certo, então. Legal, né, Camargo? Baita bate-papo, né? O Jornal da Cidade. Eu que agradeço a hoje oportunidade aqui. aí, sempre estamos à disposição da comunidade aí. Tá certo. Tem algum júri marcado para logo aí? Tem um júri marcado para, deixa eu ver a data aqui, é logo agora em fevereiro, deixa eu ver aqui. Dia 12 de fevereiro, às 8h30 da manhã, temos um júri, uma tentativa de homicídio. Muito bem.